Meu povo, minha comunidade Hunter, bem-vindo de volta. No vídeo de hoje, vou passar para vocês aqui as operações que me deixaram com 100% de assertividade em uma Killzone onde não vejo muita gente falando sobre ela. É isso mesmo, a Killzone da Ásia. Para quem não tem tempo durante o dia, tá bom? Se você é um herói da classe trabalhadora, um herói da classe CLT, que tem que acordar cedo, ir para o seu trabalho, trabalhar 8 horas durante o dia, não tem tempo para ver o gráfico pela parte da manhã, não tem tempo para ver o gráfico pela parte da tarde, não tem tempo para ver o gráfico pela parte da madrugada, haja vista você tem que estar ali tendo um sono reparador para poder enfrentar a jornada de trabalho. Esse vídeo é de fundamental importância para você, tá? É um vídeo onde eu vou falar sobre a Killzone da Ásia, é um vídeo onde eu vou falar sobre a Killzone da Ásia e as operações que eu realizei nessa Killzone, tá bom? Na semana desta semana, tá? Na semana vigente, onde eu estive operando com o meu pessoal do Masterclass e ontem eu também estive operando com o meu pessoal, membros mentorados do YouTube, e na terça-feira eu operei tranquilo, apenas eu e Deus ali analisando o gráfico, e é isso. 3 dias, 3 takes, e é isso aí. Vamos embora, tá bom? Sem mais delongas, vamos embora. Deixa eu apresentar aqui o gráfico. Estamos falando aqui de 2 ativos. Quando nós tratamos sobre a Killzone da Ásia, nós queremos estar vendo os ativos que levam por nome Crossers. O que é um ativo Crosser, David? Um ativo Crosser nada mais, nada menos é do que um ativo que não leve na sua composição a moeda USD. Haja vista, quando a gente fala sobre Forex, a gente está falando de uma comparação de uma moeda atrelada a outra. Exemplo, um ativo muito corriqueiro, um ativo muito comum de se ver na atualidade, é o euro USD. Quando a gente pega esse USD, é a segunda parte da moeda, GBP USD, USD JPY USD se torna a primeira parte da moeda, USD CAD, CAD USD. Para a parte noturna, para a Killzone da Ásia, vocês vão querer estar pegando ativos que não levem à paridade ou à moeda USD, melhor dizendo. Então, por que, David? Porque vocês querem pegar um ativo que esteja vigente pela parte noturna, que esteja ativo, que esteja funcionando, que esteja aí se desenrolando. É isso que vocês querem fazer, tá? Pegar ativos que estão ativos durante a parte noturna. E quais são esses ativos, David? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui está a minha cesta de ativos que eu amo operar na parte noturna, tá bom? Eu tenho aqui ativo top 1, NZD, JPY, ativo top 2. Euroaudi, ativo top 3. GBP Audi, ativo top 4. Audi JPY, tá bom? Então eu tenho esses 4 ativos. Vou mostrar para vocês as operações que se desenrolaram na segunda pela parte noturna, terça pela parte noturna e quarta pela parte noturna. Na segunda eu estive com o meu Masterclass, pegamos por volta das 9h30, fomos até mais ou menos 1h da manhã analisando. Ontem eu estive com o meu mentorados do YouTube, onde eu troquei uma ideia com eles, mostrei um pouco sobre a minha visão para o mercado neste patamar, tá bom? Então fiquem com a gente aqui, que a gente vai passar isso aqui para vocês agora, as operações que me deixaram 100% de assertividade, tá bom? Me deixaram com 100% de assertividade. Então, começando do começo, nós temos o domingo. O domingo ele está bem aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Logo após, viemos para a segunda, 8 da noite. Que é justamente o momento onde nós começamos a operar. Audi, segunda, 8 da noite, e para. Então, na segunda-feira, quando a gente adentrou ao mercado, quando a gente começou a falar sobre o mercado, a gente começou a ver algo acontecendo. Tá? A gente começou a ver algo acontecendo. Segunda-feira, 8 da noite, segunda-feira, 8 da noite. Basicamente, a gente levou em consideração um conceito chamado divergência SMT, ó, bem aqui, tá? Onde o NZD-JPY renovou o topo, não renovou o topo. E o Audi JPY acabou por renovar topo.
vejam que a movimentação estava em um pouco tanto quanto assimétrica. O normal desses dois ativos é terem uma movimentação simétrica, tá? Quando um renova topo, o outro renova topo e assim sucessivamente. Eu iniciei acreditando em um patamar de compra aqui, pessoal. Iniciei acreditando em um patamar de compra. Quem é do Masterclass sabe que eu comecei a comentar aqui visando uma possível operação de compra neste patamar, tá? Visando uma possível operação de compra neste patamar baixo, nesse patamar barato. Só que, quando nós chegamos aqui para analisar o AUDJPY, nós vemos que o AUDJPY conseguiu renovar aqui essas máximas, tá? O AUDJPY renova essas máximas, olha. Renova essa máxima. E a mesma máxima no NZDJPY não é renovada, tá? A mesma máxima no NZDJPY ela não é renovada. Então, eu interpretei nesse exato momento, já fiz a minha troca de análise. Comecei a conversar com o meu pessoal do Masterclass, visando esta reviravolta atrelado a essa divergência SMT aqui que aconteceu. A essa divergência SMT aqui que aconteceu, tá? Comecei já a atrelar essa questãozinha aqui para o meu pessoal. Divergência SMT, divergência SMT. Quando isso aconteceu, reparem o que foi que aconteceu aqui. Vela 1, vela 1, vela 2, vela 3, vela 4 já fechou bem aqui, ó. Primeiro patamar, tá aqui. O que eu tanto ensino e falo para vocês sobre swings, tá? O que eu tanto ensino e falo para vocês sobre swing. Aconteceu bem aqui, ó. Atrelado a isso, o preço ele deixou níveis de quê? Níveis de Fair Value Gap, tá? Quando esse preço deixa esses níveis de Fair Value Gap, o que é que isso quer dizer, David? Quer dizer que houve uma real intenção do preço ser jogado para baixo por parte dos institucionais. E quando eu começo a analisar, eu tenho aqui acontecendo algo bastante interessante, que é chamado de BPR. Veja a vontade tanta do preço, deixar ineficiências que ela deixa uma ineficiência dentro de outra ineficiência, mas não só aqui. Jogamos um pouco mais para baixo, mesma coisa acontece. Uma ineficiência dentro de outra ineficiência. Se você não quis ser um vendedor aqui, você poderia ser um vendedor aqui, ó. Você poderia ser um vendedor aqui. A partir do momento que o preço vem, interage nesses níveis de Fair Value Gap, você faria a sua venda aqui com o stop um pouco aqui acima, tá bom? O stop um pouco aqui acima. Então o preço começou a cair, começou a cair, começou a cair. Salvo engano aqui, essa primeira operação, a gente analisando, pagou 3 para 1. E mesmas questões aqui. Levei em consideração esse nível de Fair Value Gap para estar fazendo uma reentrada bem aqui. Comentei essas duas operações com o meu pessoal do Masterclass, tá? Com o meu pessoal do Masterclass. Atrelado ao que, David? Primeira questão, a divergência CMT. A divergência CMT. Depois, a confirmação do swing high. Depois, a interação aqui com esses níveis de Fair Value Gap, tá? Isso aqui é um padrão bastante interessante que o Michael fala e bate muito em cima dele, que é o BPR. É onde temos um Fair Value Gap com alta e um Fair Value Gap com baixa. Um Fair Value Gap SIB e outro Fair Value Gap BC, tá? Então eles deixam um vácuo de liquidez um dentro do outro ali. Basicamente um conceito aí americano, como o Michael fala, SIB e BC. É um Fair Value Gap de compra e um Fair Value Gap de venda, vamos dizer assim, onde eles ficam aí atrelados um dentro do outro. Pode acontecer o preço vá, toque, respeite e caia. Combinado, ele não sai caro, tá? Então, primeira operação foram essa daqui, que pagou mais ou menos até aqui. 3 para 1, onde eu fiz a venda aqui, executei ela aqui. Segunda entrada aqui, onde eu executei ela mais ou menos aqui embaixo. Uma 3 para 1, outra 2 e alguma coisa para 1, tá? Só que no restante da noite, o preço foi embora, foi embora, foi embora. E durante a madrugada eu ainda executei aqui uma operação neste nível aqui. Durante aqui o zone de Londres.
e onde o preço foi lá, ó, caiu absurdamente, tá? Tudo isso daqui, ó, até aqui, tudo devidamente registrado para o meu pessoal do Masterclass, tá? Comentando onde eu falei que o preço durante a aquisição da Ásia e no decorrer do dia seria de queda, e para consumação durante todo o dia foi realmente de queda, tá, pessoal? Comecei a comentar aqui, chamar esse preço aqui para queda, publiquei lá no Instagram também, e o preço foi lá embora. Na terça-feira, AltG, terça-feira, 8 da noite. Terça-feira, AltG, 8 da noite, bem aqui. Início da Qzone da Ásia, terça-feira, 8 da noite. Reparem nosso querido e amado amiguinho acontecendo novamente aqui. Olhem a divergência CMT acontecendo mais uma vez aqui, tá? Onde o NZD não renova topo, o AUDJPY renova topo, tá? Renova o topo. Mesma coisa aqui, quando o preço ele não renova o topo aqui, eu vejo o NZD fazendo o quê? Quebrando topos, quebrando fundos, voltando em região cara, em níveis de Fair Valley Gap. Então, aqui eu acreditei na venda anual DJPY. Muito, mas muito rápido, o preço foi lá e caiu muito forte, tá, pessoal? Isso aqui foi bem rápido, fiquei até às 10h30, mais ou menos aqui, ó. Uma operação de 7,29 no bolso, tá? Arriscando 5 pips, busquei 37,9 pips. E ontem, com o pessoal do Membros do YouTube, 8 da noite, AltG, AltG. Aqui, enquanto eu estava dando a introdução no comentário com o pessoal, falei para eles, tá? Conversei com eles aqui, ó. Conversei com eles aqui. Quando eu ia começar a comentar sobre essa venda aqui que aconteceu, embasada em outras N questões que eu não vou explicar aqui para vocês, porque senão a gente vai ter um vídeo muito longo, a venda aqui começou a acontecer, ó. Eu até fiz uma expressão de espanto. Pô, caramba, já está acontecendo o que eu queria comentar com vocês ao vivo. Quando ela começou a cair nessa vela aqui, eu comecei a comentar com eles. Pô, eu queria ter comentado com vocês ao vivo essa entrada que iria rolar aqui. E o preço foi caindo, 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 caindo. Quando o preço começou a subir um pouco mais, eu comecei a comentar com eles aqui, ó, nessa região aqui de Fair Valley Gap. Comecei a comentar com eles, com essa região de Fair Valley Gap, onde a gente poderia estar fazendo uma venda nessa região de 50% desse Fair Valley Gap, tá? Na região de 50% desse Fair Valley Gap. Então o preço veio e começou a cair. Só que aqui tem um erro que muito iniciante ele comete. Ele vê isso aqui como sendo uma formação de um breaker e acredita que o preço ele vai subir. Eu até comentei com ele aqui, ó. E pode acontecer, David? Pode acontecer, tá, pessoal? Pode acontecer, mas como eu sempre falo para vocês, prevejam as piores situações. Prevejam as piores situações. Se não acontecer essa visão, esse patamar que vocês estão esperando, o que é que vocês vão fazer? O que é que vocês vão reagir? Então eu comentei com eles, ó. Ou o preço vem, enrola aqui nesse breaker e ganha patamares mais altos e a gente é tirado aqui na condução do stop dessa venda, ou então o preço perde esse nível de Fair Valley Gap, interage nesse Fair Valley Gap aqui, e então ele continua a queda durante a Qzone da Ásia e prolongando aí para a Qzone de Londres e até mesmo podendo chegar a Nova York, tá? Então o preço foi lá, ó, e foi embora. Foi embora, tá? O preço foi lá e foi embora. Durante o momento que a gente estava tendo a aula aqui com os membros do YouTube, um me perguntou, pô, David, você não olha em patamares mais altos para ver se tem possíveis níveis de liquidez e assim sucessivamente? Pô, bacana, muito bem observado por ele. Só que nesse momento aqui eu não queria estar atrelando isso aqui a eles. A gente está vendo um assunto bastante interessante, eu não quis apresentar. Mas eu marquei 3 níveis de liquidez. Quem é membro do YouTube viu, tá? Quem é membro do YouTube viu. Marquei justamente esses 3 níveis de liquidez aqui, ó, esses 3 níveis de liquidez, onde
o mercado poderia fazer um SMR, Smart Money Reversão. O que é um Smart Money Reversão, David? Smart Money Reversão é basicamente um dos padrões que o Michael ensina nas suas aulas, que você tem acesso durante a Mastery, a curso Premier Curso, que é a série dos cursos, a série dos formadores de mercado, tá? A série dos formadores de mercado, que eu já tenho comentado aqui no YouTube. Então, nesses 3 níveis, eu estava ciente de que o preço ele poderia fazer um SMR, tá? Quando ele interage no primeiro nível aqui, eu não acreditei que ele faria um SMR. Quando ele interagiu aqui nesse primeiro nível, eu não acreditei que ele faria um SMR. Que foi justamente aqui, quando a gente estava comentando ontem. Eu não acreditei em um SMR. Por quê? Não houve a mudança no patamar de entrega. Não houve a mudança no patamar de entrega por parte do IPDA. Não houve a mudança no patamar de entrega. Mas quando você começa a observar e começa a ver, vamos botar no mesmo patamar aqui. Quando você começa a observar e você começa a ver, tem um patamar mais alto. Ó, aqui eu tenho a mesma coisa, eu tenho um break block sendo formado. Tenho um break block sendo formado e não tenho a divergência CMT acontecendo. Haja vista, os fundos estão simétricos. Os fundos estão simétricos. Bacana, bacana. Então, quer dizer que isso aqui, abaixo de um nível aqui, chave, simboliza patamares mais altos. Simboliza patamares mais altos. A partir do momento que o preço perde esse nível aqui de swing high, ó, simboliza patamares mais altos. Mas vejam comigo em níveis mais baixos. 5 minutos, 5 minutos. Fundo mais baixo, topo intermediário. Olha como nos 5 minutos eu tenho um break bem aqui. Ó. Um break block sendo formado bem aqui e um break block sendo formado bem aqui. Tenho 2 níveis de break aqui. Ó. Fundo mais baixo, topo intermediário. Então, essas velas aqui, elas se tornam um breaker block. Olhem como o preço ele volta em patamar barato. Deste range e deste range. Possibilitando o operador ser comprador aqui neste instante. Mas só então, após a operação aonde? Após o preço interagir abaixo do nível chave. Eu havia marcado 3 níveis chaves, o primeiro era esse, o segundo era esse, o terceiro estava um pouco mais abaixo, se não me engane. Não, o primeiro era esse, o segundo esse, o terceiro esse. Então o preço veio interagir abaixo do nível chave. O que é que eu espero abaixo do nível chave, David? Eu espero abaixo do nível chave ou um breaker ou uma divergência CMT. Divergência CMT não ocorreu, tá? Divergência CMT não ocorreu. Poderia ser que você fizesse uma leitura de divergência aqui, com o preço vindo abaixo mais um pouco aqui, mas gatilhos de entrada não ocorreram. Então o preço mais abaixo aqui faz um gatilho chamado breaker block, faz um gatilho chamado breaker block, te dando a possibilidade de você ser comprador às 7h30 da manhã, tanto em um quanto em outro, tá? Tanto em um quanto em outro, te dando a possibilidade de você fazer esse tipo de operação, tanto em um quanto em outro. E foram 2 operações maestrais. Eu não opero muito pela parte dessa Killzone, quando eu estou operando Ásia, haja visto já tinha batido 3-0 para o mercado, não quis estar operando nessa Killzone, mas olhem que operação também maestral ela aconteceu. Tamo junto, é só o começo, valeu.